Olá, olá a todos. Então, nesse vídeo eu vou falar rapidamente sobre uma febre que eu vivi e que eu vivo. Na nossa sessão Nostalgia, vocês estão vendo que eu estou com a maioria das revistinhas que sobraram, né, da lendária revista Heróis do Futuro dos anos 90. E são as revistas aí que eu guardo, né? Guardo como se fosse um tesouro mesmo, né? Como se fosse um documento histórico, um documento autobiográfico daqueles tempos, lá de 1994, 95, 96, 97, quando eu era criança. E eu vou falar rapidamente sobre isso, né? Sobre essa febre. O que eu me lembro desta febre que eu vivi. Lembro muito pouco, na verdade. Eu gosto de dizer que eu sou um nostalgista mais por impulso e por intensidade do que por talento ou vocação, né? Eu tenho mais esse carinho pelo meu passado, pelo passado de maneira geral, pelas minhas memórias afetivas, mas não porque eu supostamente lembro de muita coisa. Eu lembro pouco, né? Eu não sei se eu tenho uma memória de longo prazo abaixo da média, eu lembro menos, eu guardo menos que as pessoas, que a maioria das pessoas, ou se é o oposto. O fato é que essa é uma das minhas memórias mais marcantes dos anos 90 em termos de interseção cultural e autobiográfica, porque nós não apenas guardamos momentos, lembranças de momentos específicos que nós vivemos, mas também, né, ajudados por esses produtos culturais e por esses marcos históricos, histórico-culturais, né, que nós também passamos, vivenciamos. Inclusive, né, pode-se até dizer que contribuímos para isso. E eu contribuí para a febre dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu não me lembro quando foi a primeira vez que eu assisti Cavaleiros do Zodíaco. Eu só sei que eu me apaixonei pelo anime. Eu nunca li o mangá. Eu nunca fui muito de ler mangás. Gibis sim, né, gibis brasileiros e tal, mas muito esporadicamente. Nunca fui ávido, né, um fã ávido desse hábito, desse tipo de produto. Então, mas em relação a desenhos, eu assistia muito quando era criança. Hoje em dia, de vez em quando eu vejo. Recentemente eu revi alguns filmes dos Cavaleiros do Zodíaco, quando tem disponível, principalmente no YouTube, que é a maneira mais fácil de encontrar, que é, entre aspas, de graça, né? Não tão de graça porque tem que pagar a internet, mas você entendeu, você não tem que pagar para ver vídeos no YouTube, né? Indiretamente sim pela conta, né, da internet, mas o acesso é grátis, né, por enquanto, né? Espero que se mantenha assim no futuro. E aí eu não tenho lembranças nítidas de quando foi a primeira vez. Eu sei que eu gostava muito, que eu fiquei assim fissurado, não apenas eu, mas muitas outras crianças e adolescentes e até adultos também naquela época. E eu nem sabia que uma série de coisas naquela época. Cavaleiros do Zodíaco é um anime dos anos 80, né? Aí no Japão, que passou pela primeira vez no Japão. E eu sempre achei, né, do alto da minha ignorância pueril, de que os Cavaleiros do Zodíaco passou pela primeira vez em todo o mundo nos anos 90, mas não, ele passou antes mesmo de eu nascer. Eu nasci em 88 e começou a fazer sucesso no Japão em 86, né, 86, 87. Ou seja, em 1995 já tinha terminado praticamente toda a fase clássica dos Cavaleiros do Zodíaco, que eu mais gosto,
Inclusive, também tem essa questão. Eu vi muitos Cavaleiros do Zodíaco, mas especialmente a fase clássica. Essa fase atual, recente, eu praticamente não vi nada. Aliás, eu não vi nada mesmo. Não dá nem para dizer que eu tenha visto qualquer coisa. Nunca me interessei, até porque eu acho que Cavaleiros do Zodíaco é, assim, é uma... Para mim, né, é muito nostálgico. Ele é, ao mesmo tempo, algo que eu gosto de ver, muito de vez em quando, né? Assim, acho que quase todo ano eu vejo, mas ao mesmo tempo é algo nostálgico, especialmente essa fase clássica. Essa fase atual eu não gosto do gráfico, do desenho gráfico, dá para chamar de o formato do desenho. Eu gosto desse formato antigo, né, dos animes antigos, eu acho muito melhores. Eu não sei se a dublagem conta muito. E sem falar da dublagem, do trabalho artístico fantástico da Gota Mágica, né, que fez algumas alterações maravilhosas, né, nos Cavaleiros do Zodíaco, assim como fez também no Chaves, por exemplo. Esse é outro tema que eu devo falar. Então, esse é um exemplo, né, de febre, que foi uma febre nos anos 90, na metade dos anos 90, que eu vivi. Eu comprei, modo de dizer. Meu pai comprou, meu pobre pai, né, que já não está mais entre nós, comprou para nós, né, para mim e para os meus irmãos, os bonequinhos Cavaleiros do Zodíaco. Chegamos a ter parte dos cenários, né, lá das colunas gregas. Nossa, foi realmente muito importante. Eu cheguei a ter, acho que filmes também. Eu lembro de uma vez que eu estava na casa de uma tia muito querida, em uma outra cidade, e que eu estava doido para gravar um filme dos Cavaleiros do Zodíaco, que era a Batalha dos Deuses, né? A Batalha de Asgard, de Duval, que é o filme e não a série de Asgard. E eu lembro, né, que o ex-namorado de uma prima gravou para mim. Eu sei que não ficou muito boa a gravação, uma fita de VHS, né, lá nos anos 90. Eu lembro também, então, eu teve essa febre na metade dos anos 90, eu vivi com certeza absoluta, eu adorava, achava muito bom, continuo achando muito bom, continuo achando um dos melhores animes de todos os tempos. Na minha opinião, é o melhor anime de todos os tempos. Pode ser uma opinião assim, extremamente enviesada, e talvez seja, mas é a minha opinião. Aqui é uma opinião bastante subjetiva, né, de que é o melhor anime de todos os tempos, melhor que todos, porque é um anime muito bom, é um anime que tem uma história muito boa. Até mesmo os equívocos, tem muitas coisas, né, ilógicas, complementam de alguma maneira. A trilha sonora do anime é assim fantástica, maravilhosa. Eu sempre esqueço o nome do compositor das músicas Cavaleiros do Zodíaco, até porque é um nome japonês, então já é difícil, né, para mim lembrar. Eu sou péssimo para lembrar nomes. E nome japonês, então, pior ainda. Então, ele já é falecido, né, infelizmente, né, mas ele nos deixou esse legado, músicas maravilhosas, icônicas, e fazem toda a diferença. A trilha sonora faz toda a diferença num filme, numa série, né, num desenho. Então, assim, é muito, muito bom mesmo. Eu lembro, por exemplo, que quando eu li essa revista, isso eu lembro, quando eu li essa revista pela primeira vez, eu fiquei triste, fiquei assim, bem cabisbaixo mesmo, porque está falando sobre o fim dos Cavaleiros do Zodíaco. E naquela época, no auge dos Cavaleiros do Zodíaco, né, isso era algo quase que impensável. Estávamos realmente vivendo uma espécie de transe coletivo, né, de uma parte da minha geração dos millennials. Então, realmente foi, assim, muito, muito bom. E aí, passou esse tempo, a Manchete acabou em 1999, e ficou um tempo sem passar Cavaleiros do Zodíaco, e voltou a passar em 2004, acho que foi na Band, e eu lembro de ir na casa de uma avó,
aqui na cidade onde eu moro, para ver Cavaleiros do Zodíaco, porque eu não podia ver em casa, porque minha mãe estava vendo novela, na novela das 6. Então eu lembro de ir na casa da minha avó. Acho que ela nem morava mais aqui, porque ela foi morar numa outra cidade, só que a casa dela ficava e eu tinha a chave, nós tínhamos a chave. E eu ia para ver, eu chegava umas 5, 6 horas da tarde, já de noite, para ver. Lembro até que eu ficava com medo depois para ir embora, porque aquela casa não tinha ninguém, ficava tudo no escuro. E sem falar que eu já era um adolescente, né? Ou seja, não medroso eu sempre fui. E é isso. E depois disso eu passei muitos e muitos anos sem... muitos e muitos anos não, estou exagerando aqui. Alguns anos sem ver Cavaleiros do Zodíaco, mas sempre com aquela saudade, né? E aí a internet chegou e eu finalmente pude voltar a ver Cavaleiros do Zodíaco, especialmente graças ao YouTube. Então, fica aqui a minha homenagem a essa febre que eu vivi. Foi realmente uma febre. Eu vivi com certeza, dá para dizer humildemente que eu contribuí, junto com outros milhares, milhões de brasileirinhos na época, né? Crianças e adolescentes. E também adultos. Não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu continuo gostando muito dos Cavaleiros do Zodíaco, uma história linda, né? Dramática. Eu prefiro histórias assim, dramáticas, acho que até combina um pouco com o meu jeito poeta, né? Porque eu escrevo poesias, do que animes mais engraçadinhos. Sei lá, eu acho que tem uns animes aí que eles exageram um pouquinho, fica um pouco ofensivo demais. Eu sou contra, né, ficar censurando o humor, só que eu acho que tudo para a vida tem que ter um certo limite. E tem uns animes aí, por exemplo, Naruto, que pisa um pouco na bola nisso. E os Cavaleiros do Zodíaco nem nisso, né? Realmente eu acho que dá para dizer que chegou perto da perfeição nesse sentido. Então fica aí a minha homenagem. E é isso, eu vou continuar gostando de Cavaleiros do Zodíaco enquanto eu viver. Se transformou em parte da minha vida, em parte da minha cultura pessoal, da minha perspectiva existencial, de quem eu sou, pode-se dizer. Então, até o próximo vídeo, ou de nostalgia ou de heresias.